Deus perdoa você, agora você precisa se perdoar. Você já ouviu essa frase antes? Nós vivemos numa época em que os conselheiros se multiplicam, não é? Há tantos conselheiros, há tantas pessoas supostamente aconselhando as pessoas sem nenhuma base bíblica. Eu acho que a maioria pode ser bem intencionada, pelo menos nós queremos crer que sejam bem intencionadas, apesar de não estarem de forma nenhuma sendo dirigidos pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então elas dizem: Deus perdoou você, agora você precisa se perdoar. E isso virou um chavão no meio evangélico. Então, quanto mais nossa geração terapêutica ouve esse tipo de conselho, mais lhe parece perfeito. A pessoa diz a si mesma: todos nós cometemos erros. Afinal errar é humano. Eu preciso aceitar o fato de que não há nada que eu possa fazer para consertar o passado. Esse sentimento de negatividade, de fracasso, desculpa, vergonha, culpa, esse sentimento de negatividade, fracasso, vergonha, culpa, eles fizeram do meu coração a casa deles. E eu preciso expulsar eles e recuperar o meu coração. O que importa se os outros me perdoarem ou se até o próprio Deus me perdoou, se eu ainda continuar retendo o perdão a mim mesmo. E até que eu conceda, a pessoa pensa, o auto-perdão, o acusador irá rondar meu mundo cuspindo suas palavras de acusação, e eu vou estar sempre num estado meio mórbido, então eu tenho que me perdoar. Isso se tornou tão comum que eu aposto que em algum momento da tua vida, em nossa cultura, você já recebeu ou, quem sabe, deu esse conselho. Perdoe a si mesmo. Então quer dizer que você arruinou o teu casamento e agora você se vê solitário, divorciado, e é hora de perdoar-se pelos teus erros e seguir em frente. Você realmente erra como pai, por exemplo, e culpa todos os erros que teu filho comete nos erros que você cometeu como pai ou mãe. Larga essa culpa, né? O que dizem. Saia do passado e perdoe a si mesmo. Você arruinou a sua carreira, ou você envergonhou a tua família, envergonhou a igreja. É hora de quebrar as correntes da culpa, erguer a cabeça e dizer: eu me perdoo. Você merece liberdade. É o que é dito. Todo mundo faz coisas assim. Se perdoar é a única maneira de se livrar do perseguidor e acusador de uma vez por todas. Eu diria que é fácil acreditar em tal conselho, mas eu diria para você: não caia nessa. Perdoar a si mesmo não é apenas impossível, é tolice, é perigoso e é fútil. É a tentativa vã de uma alma atormentada pela culpa procurar alívio no último lugar que ela deveria estar olhando, para si mesma, sabe? E dizer a um amigo: perdoe a si mesmo, é o equivalente a dizer a uma pessoa morrendo: cure-se. A absolvição, como o tratamento médico, ou o remédio, como a medicina, vem de fora de você, não do doente. O remédio tem que vir de fora. Nosso problema não é que sabemos que Deus nos perdoou, mas não nos perdoamos. Não é? Mas é isso que dizem. Nosso problema é que não acreditamos que Deus nos perdoou nos termos bíblicos, como Ele revelou ser seu perdão na palavra. Esse é o grande problema. Ele é o ofendido final. Ele dá o perdão final em Cristo. Você não peca contra você mesmo. Essa é uma ideia ridícula. E esse é o problema. Nós nos iludimos em supor que Deus forneceu 80% do perdão e agora a nossa responsabilidade é
é chegar aos outros 20% do perdão, já que achamos que parte foi uma ofensa a nós mesmos, parte dos nossos erros, parte do nosso pecado é uma ofensa a nós mesmos, a nossa dignidade e etc. E nós nos iludimos pensando, o Senhor fez a sua parte, Ele disse, eu te perdoo, e agora nós precisamos fazer a nossa parte, eu me perdoo. Esse pensamento que se tornou tão comum é muito pior que autoilusório, é autodestrutivo, não é? No final, acabamos nos transformando no rabo humano, entre aspas, querendo abanar o cão divino, entre aspas, sabe? Como a expressão do rabo querendo abanar o cão. Quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. Davi não tem que se perdoar pelo pecado dele, porque ele não era a parte ofendida pelo seu pecado. Não foi a glória de Davi que foi desprezada. Não foi a dignidade de Davi que foi desprezada, mas a de Deus. Não é? E quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. Não há uma deficiência no perdão de Deus em Cristo, nem 20% de deficiência, nem 10%, e nem 0,000% de absolvição que nós precisamos que possa vir de nós mesmos para encerrar o negócio. Todos os atos sombrios que trazem ruína e trazem desastre aos casamentos e famílias e carreiras, ao testemunho da igreja, todas as mentiras e enganos, toda a vergonha e mágoa e arrependimento que nos acontecem depois, tudo isso Deus perdoou de uma vez só, né? Porque Ele transferiu todo esse mal para um homem perfeitamente justo que voluntariamente deu sua vida em nosso lugar. Mesmo que os outros se recusem a nos perdoar, nós descansamos. Porém, descansamos pacificamente na única absolvição que importa, não é? A que o próprio Jesus dá da sua sangrenta cruz, da onde flui o seu amor maravilhoso, não é? Expiatório. Quando o acusador aparecer, empurre em direção a ele uma cruz coberta de sangue. E ele vai desaparecer na escuridão da onde ele veio. Ele não pode nos causar mais danos, não porque nós nos perdoamos. Porque a única arma de Satanás, nossos pecados, foi arrancada de suas mãos por uma mão com cicatrizes eternas, que diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Então, os lábios sombrios do acusador, que acusam, eles foram costurados por aquele que, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, foi conduzido como um cordeiro mudo para o massacre salvador. Então, os capítulos do nosso passado sombrio foram expurgados do registro biográfico para sempre. Eles foram substituídos por uma vida, uma única história, uma única página, eu diria, do livro da vida, no qual nossos nomes estão escritos na tinta do sangue divino e indelével do Cordeiro de Deus. E a história dele foi colocada no lugar da nossa história. E a declaração é justificado. E nada do que você faz cooperou para essa realidade. Cristo fez tudo sozinho, não fez 80%, 90%. Ele não providenciou parte do perdão para nós completarmos. Isso é só porque nós não entendemos o Evangelho. E estamos falando mais sobre, em termos do humanismo secular, da psicologia secular, do que da linguagem bíblica. E nele, em Cristo, o Pai nos perdoou. O humanismo secular centrado no homem sempre traz conceitos mortais para o cristianismo. Então, esqueça
qualquer conceito que não vem da palavra de Deus para tentar obter a paz que nossos corações precisam e que não pode vir de outro lugar a não ser da cruz de Cristo. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.